Então, aqui, rei, valete 3. E vou colocar aqui o 100, donk bet. Pronto, agora vai dar certo. Mas vai dar a mesma coisa. O solver ele vai checar tudo aqui, né, do Big Blind. Para a gente que está em posição, que tem a vantagem da posição e a vantagem do range linear, né? Porque o nosso range é linear, a gente já começa splitando o range pré-flop. Quando a gente dá um raise e o outro cara paga, né? Então a gente tem um range mais forte, com mais nuts, linear, que são as melhores mãos que vale a pena investir dinheiro para flop, por isso que a gente abre, e o Big Blind dá call, ele não tribeta nem nada, dá call, então ele dá call com mãos que valem o preço que ele tenha que pagar, então é um range mais condensado. Então isso já gera um desequilíbrio nas equidades, né? Como a gente pode ver aqui. Então a equidade e EV aqui estão bem representativos, e o EV e a equidade vão ser correlacionados, mas o Button tem 61% de equidade, porque o Button, nesse momento, principalmente nesse flop, ele tem a vantagem de equity e a vantagem de nuts, além da vantagem posicional, que é ótima também, né? Então, versus um range amplo do Big Blind, construído mal, por causa da pot odds pré-flop, e cheio de auto-folds, né? Cheio de cartas baixas, e que não tem as melhores mãos, porque senão ele teria tribetado. Então, basicamente, a equidade aqui diz que a gente deveria ganhar esse pote 61% das vezes, né? Só que tem também a equidade que a gente realiza, e a gente, em posição, a gente realiza mais equity do que 61%. Então, esse EV aí, a gente vai realizar ele chega nesse EV por causa da equity realization também, que é a over-realização da nossa equity, por estar em posição, por apostar, por ter vantagens, por deixar a vida do cara difícil, fazer ele foldar a melhor mão muitas vezes. Enfim, então a primeira coisa que a gente vai olhar no flop é toda essa questão das equities. E é importante a gente frisar isso agora, porque depois da CBET muda. Essa equity faz a gente querer inflar o pote no flop. Entendi. Né? E a gente tem uma disparidade tão grande de equity e quer betar tantas mãos que a gente acaba fazendo sizes menores. Mas existem alguns casos onde a gente tem vantagem de equity e vantagem de nuts que a gente vai querer fazer sizes maiores. Depois a gente vai discutir isso melhor. Mas, geralmente, quando a gente quer betar muitas mãos, a size menor é a mais utilizada. Não é uma regra, mas é um padrão que acontece. Então, é que tem um pouquinho de size média aqui, um pouquinho de overbet, etc. Mas a gente pode considerar aqui que a gente vai jogar range inteiro de size em baixa, né? Então, esses são os primeiros flops que a gente vai focar, o range inteiro de size em baixa. Só para evitar ruído, eu vou tirar as outras sizes aqui e deixar ele rodar de novo. Só para ele rodar como se não tivesse opção de nenhuma outra size para ele escolher. Eu gosto de dar várias opções para ele meio que identificar, para dar a oportunidade para ele de falar assim, olha, eu gosto disso, disso, disso. Mas sabendo que ele não gosta, eu simplifico a árvore, né? E boto que eu estava em pouca frequência nos outros lugares, na size que ele mais utiliza, na size que ele mais prefere, que é a size em baixa. Aqui tem 2,4% de check, mas é só ruído. Isso aqui, na verdade, não existe. Não existe check em boards como esse. Então, a gente betou, e aqui eu quero fazer um apontamento. Primeiro que o programa continua com 43,3% das mãos de call, e o field provavelmente folda mais. Folda mais. E o programa dá quase 16% de raise aqui. E o field não dá tanto raise, nesse board principalmente. Mas não vamos pensar nisso agora. Vamos pensar mais na teoria. Porque quando a gente adapta isso aqui, o nosso EV só aumenta. E a gente tem uma estratégia um pouco mais diferente de turn, porque se o cara está overfoldando flop, o turn, ele vai acabar tendo um range mais forte, né? Se ele overfolda flop e não dá raise com os reis X suficiente que ele tem que dar, ele vai chegar a turn com mais range, com range um pouco mais, um range bem mais forte. Daí a gente tem que bailar um pouco menos. Mas vamos de teoria primeiro, vamos lá que ele deu call. Entendi. E aqui a grande pira, vou colocar um 7 aqui. Um 7 blank total. E vou rodar dando 3 opções de size de novo para ele sem lead. E aqui, antes da gente ver, eu queria saber qual é a pior mão que você beta turn aqui. Primeira coisa que tem que ir na sua cabeça, draws. Continuo com air. broca, algum Beleza. backdoor que eu tiver ainda, vou continuar betando. Aqui não tem mais backdoor, né? Aqui seriam brocas.
Não é turn, né, no caso. É Turn. só as brocas e sem ser por valor. Um 10-10, Mas 10-10 é forte o suficiente para beta turn? tem bastante valor de showdown, né? Sim, que agora a gente vai para uma dança aqui, né? Olha aqui Uhum. o que aconteceu com as equities. Quando a gente betou flop. Foi pro turn. O Big tem um pouquinho mais de equity. Porque o Big filtrou todas as... A gente já lucrou o que Do tinha que bet. lucrar flop. Ele filtrou as mãos dele, deixou o range dele mais compacto e forte. E o nosso range, que está betando todo, a gente está betando 100% das mãos, e ele continua com 100% das mãos turn. Então, você concorda se a gente só betar valor e os draws não fica pouco? Fica. Outra coisa importante também é que a gente está em position. Quando a gente Uhum. aposta, a gente não pode reabrir a action e tomar raise com mãos que tem, valor de showdown, 2, muita equity, e 3, mãos vulneráveis, né? Então a gente Entendi. precisa desenvolver um range de check aqui sempre. Então, Uhum. a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Big Blind filtrou o range dele e agora está com um range mais forte, e que a gente vai desenvolver um range condensado de check e um range Mas polarizado de polar bet. de bet, né? E o Uhum. que é um range polar de bet? É um range que usa sizings bem Altos. altas, que tem lixo ou luxo. Beleza, vamos ter draws? Vamos, os draws fazem sentido, porque draws tem equity, né? Os draws, Entendi. eles se saem melhor quando tomam um call, porque eles têm equity, mas eles odeiam tomar raise, e por isso a sizing alta é tão importante. Que quanto Uhum. maior a size que você faz, menor é o incentivo do cara da raise. Porém, você precisa tomar cuidado com os draws. Às vezes você tem que checar behind um draw turn, não só para balancear, em turns que onde, se você reabrir a action, você vai tomar muito check raise. Geralmente são turns mais molhados, né? Isso aqui é um turn blank, não vai ser o caso, então a gente vai betar os draws com Eu bastante lembro o frequência. Kaká falando muito isso, né? Tipo assim, você não vai betar se você não aguentar tomar outra, né? É, Tipo, tomou outra, você vai conseguir pagar, vai conseguir continuar? Não vai, então não beta. exato. Porém, os draws vão fazer bastante parte, principalmente os gut shots, que a gente tem menos medo de betar e foldar. Só que Uhum. num board blank, a gente, usando sizing alta, a gente não precisa ficar com medo de tomar muito raise, então a gente vai betar eles predominantemente, mas a gente ainda vai checar alguns. Por quê? Porque é uma tragédia para a gente capar o nosso range de draw, bater um draw que completa river e deixar o cara chover na nossa cabeça. Uhum. Só que os draws, por si, não são suficientes para balancear o nosso range de bet. E tem um outro porém também. E quando o River traz uma carta que completa os draws, o que a gente tem de blefe daí? É, Né? entendi. Então a gente precisa dessa categoria de mãos, airs. É. Quais airs aqui que você betaria? Então a gente já sabe que você betaria aqui os draws, gut shots. E daí os gut shots e duas pontas, vai. E os airs? Acho que os airs ali não. Na prática, No as, aparentemente, você né? não tem, né? Não tem muito air aí, total. E Eu. deveria ter, em teoria, e na prática é melhor ainda ter, porque o que vai Uhum. acontecer? Overfold turn, né? Tem overfold flop, mas tem overfold turn também. O que Acho que compõe todos um os. bom air aqui, saca? Acho que bloquear, né? Algumas mãos Boa. assim que ele vai Legal, continuar. legal, legal. Então vamos lá. Blockers. É só blockers? Tem também unblockers, Desbloquear algumas mãos, né? que Que ele ele vai vai foldar. foldar. Então a gente quer bloquear o que vai continuar e desbloquear o que vai Desbloquear o foldar. que ele vai foldar. Ótimo. Tem mais um ponto também. Equity extra. A gente não quer uma mão que esteja completamente morta. Uhum. Por exemplo, usar X, né? Exato. Por Tem uma exemplo, a over X. ainda em relação ao board. E o último ponto que a gente quer, limpar altos, manter altos. Geralmente é a mesma coisa. A gente quer limpar altos, manter altos. O que eu quero dizer com isso? Quando um AX beta aqui, ele faz AX que flutuou, foldar, Uhum. né? Então, libera 3 altos para ele river, saca? Além de fazer mãos Entendi. melhores foldarem. E Uhum. manter altos é, por exemplo, betar... Quando você beta um As, você ainda tem alt vivo contra o rei, Entendi. certo? Que é a mesma coisa de equity extra, né? Equity extra.
Mas vai ser a mesma coisa quando a gente beta a dama. A gente ainda tem equity um extra out contra o valete. contra o Que o valete valete. não todo. Não tem um out, né? Tem 3. Uhum. Só que são outs meio sujos, né? Porque ele pode seguir, fazer 2 pares, etc. É. Então a gente vai tomar cuidado. Então, outra coisa aqui que a gente precisa olhar é identificar esse board como um todo, desde o flop. Esse board é dinâmico? Ah, com as duas overs aí, ele é um bordo razoável, não é dinâmico. Não, é um board seco. O que Ah, faz um é, board hot. dinâmico? Bordo dinâmico é um board que turns e rivers Bem vai mudar conectado, né? muito. Uhum, E entendi. costuma ser um bordo intermediário ou baixo conectado, que seja, Ah, ou com sim. flash draw, ou Uhum. monotone. Segue para Quando é um baixo, bordo para muito cima, né? alto, quando é um bordo muito alto, meio que a equity está locada, ela está presa. Não Uhum. tem cartas altas para bater, muitas, que Que vão vai mudar a mudar equity. muito, né? Uhum. Vai fazer um top pair perder valor, saca? Entendi. Então, isso é um bordo seco. Então, é um bordo dinâmico como um todo. Isso significa que boa parte das mãos, e o turn é uma blank, a interação do Uhum. turn com o flop é uma blank, isso é importante lembrar. Isso significa que a gente continua tendo a vantagem de nuts, porque ele não deu raise pré-flop, ele não deu raise flop, certo? Uhum. Mas que o range dele vai ser bem sticky turn, porque o turn não mudou nada, Entendi. né? Então, a gente vai querer betar bastante os draws para ir para 3 barris, e essas blockers and blocks vai ser fundamental, limpar e manter altos vai ser fundamental, mas a gente não vai ficar louco nesse turn, certo? Então, quando a Uhum. gente checar aqui, ó, 56% de check. Bastante check. Sim, a gente, como eu disse, a gente não vai ficar louco, mas quando a Uhum. gente abre a action, é para matar, É, é overbet. overbet. Então a gente já viu que não tem size média nem size baixa, então eu vou limpar nem all-in, então eu vou limpar essas sizings para deixar sem ruído. E aí a gente vai analisar os combos que a gente estava falando. Os primeiros combos que a gente falou são os AX. Pode perceber, ó, AX, blocker do... O As não funciona tão bem como blocker do topo do range, que é um problema aqui, Uhum. porque ele não tem As e Rei, né? Então Uhum. o As aqui é um pequeno problema, que se o board fosse Vala High, por exemplo, a gente usaria mais As que bloquearia os call down de As e Vala, né? Mas ainda assim, As e 2 está lá, ó, unblocker do que folda, e pode ser blocker do que paga, considerando que As e Vala vai ser bem sticky. As e 4, As e 5, tá lá. Mas os principais, a gente vai ver que vai percorrer aqui, ó, então, quase 40, 60, né, de bet. Sempre é uma over, tem aqui os ases, e uma carta baixa, então a sidecard é baixa e a carta alta é alta, né? Óbvio. Sidecard, uma baixa e uma alta. Ó, as Uhum. damas. São os nossos Bloqueia e Zers. desbloqueia, né? Parte do E a range. dama aqui ela é muito boa, porque ela bloqueia rei e dama, saca? Uhum. E fora que a gente consegue blefar efetivamente num River 10, e a gente limpa o out, né, de dama 9, dama 8 que flutuou, com backdoor, alguma coisa assim, que o programa deve ter flutuado. 10 aí vai para os 10 e 6, né? 10 e 5, 10 e 4, né? E daí o resto são os gutshots e as duas pontas, né? Pode ver que às vezes tem Entendi. uma frequenciazinha de check, mas não é tão interessante. Uma mão muito boa aqui de second barrel, muito interessante, é o 9-8, que é 9-8. um gutshot, né? Às vezes a Uhum. gente não percebe. 10 e 8. Aqui está muito no check, mas na prática a gente pode betar bastante. Um dama 8, que preenche os requisitos. Então, basicamente, quais mãos a gente vai querer betar aqui? Tirando os velos, né? Lembrando que o nosso velo aqui, ó, ele capa no rei 9 suited. Tem 9. Então, o máximo que a gente pode estar velo betando aqui é o rei 9. Vamos ver os valetes, por exemplo. Dama valete aqui já é uma merdinha, né? Já é mix. Então, as e valete, suited seria a pior mão que a gente valo betaria aqui. Nessa size, né? Uhum. Vala aqui, ó, ele está slow playando, mas aí slow play depende do player, né? Uhum. 7-7, 3-3, porém ele está betando toda a vida. Então vamos lá. O que a gente está betando? A gente está betando 34% dos nossos ases, lembrando que parte deles é ase rei, né? E ase bala,
né? Então a gente tem que excluir, então a gente tem que lembrar que são poucos combos aqui dos piores ases, mas tem, as de 2 principalmente. E os combos off, tem que lembrar que são 12 combos, né? Dos reis, a gente já sabe. Das damas, a gente está betando 52% das nossas damas. Lembrando que boa parte dessas damas são gut shot, ou é rei dama ou é gut shot, ou é duas pontas. Mas percebe a sidecard, o 2 está sempre lá, né? Aí o 4, o 5. 4 e 5. Dos valetes, o que a gente está betando? Só valete que é 2 pares ou as valete. A gente está checando o resto. E representa que os nossos valetes, 38 combos, 44% dos nossos combos que betam aqui são valetes fortes. E tem valete 10 betando aqui. Interessante. Mas dama vala betando aqui, mas eu não recomendo. Então a gente tem uma vantagem legal aqui, tipo, de 2 pares, daí e o segundo, o par com maior kick. Mas o Vala 10 aí, no caso, é porque bloqueia a É um sequência merge, né? também, Toma não pode. coque ainda. Quer ver? Quando a gente beta, ele toma call de vala pior. Ele toma call de vala pior, ele se protege, ele Uhum, vai de check, check, river, saca? Toma call de entendi. 7x, Bloqueia um pouquinho ainda, né? bloqueia, ele é um pouco de tudo. Mas o que é importante a gente lembrar aqui de checar, tá? Os pockets, que não são trinca. Uhum. As e dama é uma mão muito importante que a gente muitas vezes coloca no range de bet, não é bet. Nem as e dama, nem as e 10. Muitas vezes a gente coloca. Por que não é bet? Porque a gente está fazendo ele foldar as pior. As pior. A gente não quer. E outra coisa, ao colocar no range check, a gente protege o nosso range um pouquinho, tendo sequências no Uhum. river, quando bate as cartas. Se bater as, a gente mantém ele com as piores. Se bater dama, a gente mantém ele com dama pior. A gente vai continuar tendo altos contra o rei, tendo altos contra o valete. A gente tem valor de showdown. Né? Então é um erro betar as e dama e as e 10 aqui. Muita gente, geralmente são os primeiros combos que a galera beta. Beta, né? Uhum. Então pode ver que a gente não vai ficar muito louco, mas a gente vai barrelar. Quais combos a gente vai preferir barrelar aqui? Você sabe me falar de naipes? Que a gente está vendo que tem muita coisa mixada. Quais os naipes que vai? Das cartas suited. Espada e paus, né? Que desbloqueia também as mãos ali que Pode ele falar um naipe segura. só. Ah, espada. Exatamente, que desbloqueia os floats que vão foldar turn. Perfeito. Então, olha lá, a gente tem dama 4 puro, dama 5 puro, dama 2 puro, de espadas, né? Dama 6 de espadas Uhum. puro, né? A gente tem dama 8 de espadas praticamente puro. Os ases X lá, os com espadas betam bem mais, os com 4 de espadas, na verdade. Não, isso aqui tanto faz. Tenta Que mixada, né? bloqueio e desbloqueia. Vai mixando. Então a gente vai betar mais os combos que tem espadas, né? Então isso é uma coisa legal para ver nos flops Super Rainbow aqui. Se fosse Entendi. um turn que abrisse backdoor, a gente betaria mais os flash draws, né? Uhum. Daí a gente acabaria, inclusive, betando mais. Tá. Então, o que a gente descobriu aqui? Que a primeira coisa é que a gente vai escolher um range polar. E esse range polar ele vai ter o topo do nosso range, capado no As e Valete, como pior mão. A gente pode colocar assim. E ele vai ter draws e airs. A parte dos draws são os gutshots duas pontas e os airs são as cartas altas, cartas baixas. São as blockers e unblockers, né? Preferencialmente. Como tem um rei aqui, é pior. Só que tem uma Uhum. parada legal também. Quando a gente overbeta aqui, ele está defendendo alguns sets. Se a gente tirar aqui alguns três também, se a gente deixar ele um pouquinho tight aqui, botando ele foldando até valete aqui, né? Apesar de que eu acho que não folda para overbet tanto. Não deveria foldar, pelo menos. Mas ele está defendendo Asi 7 compensando, Asi 3 compensando, 7x compensando, que são defesas melhores, porque desbloqueio, Uhum. né? Ele está foldando os valetes que a gente está blefando. Você Eu acha que bot... tem necessidade de ser a overbet mesmo, ô Rafa? Sim, quando você for abrir Pensando em ali, field? acho que depende da stack size. Acho que contra Uhum. 40 blinds, algo em torno de
pot size bet legal. 50 blinds já é uma level over bet, sabe? Ah, sim. Entendi, deu pra sacar. Olha quanto que mudou. Só botando ele foldando 11% mais. Que a B tá bem mais. Mas a Que a lógica valor B tá... continua. que a valor B tá o rei Agora até o rei 7, né? ele tá blefando o valete Ah, não, rei baixo, pra 7 você é ter noção. 2. Rei 7 é 2 pares, né? Ele tá Tá blefando blefando o valete vala. baixo. Esquece as value bets do rei que descem, tá? Uhum. Essa não é nem a parte mais importante. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado por aquilo que eu falei. Ele vai ter mais reis no turn, mas ele vai ter Ele mais chega com range folds mais também. forte, né? Mas ele também chega com range que folda mais também. Tipo, ele chega com mãos que deveriam ter dado reis e que foldam turn mais frequentemente também. Seja o 3, seja o valete, seja um 8-8, seja uma broca, algo do tipo. Então, o que a gente nunca beta são os pockets, tirando o Duke. Os Duke adoram betar, não bloca nada. Mas olha lá como que os ases estão. Aí quer pegar mais esses ases, mais ases baixos, né? Aí vai ter Principalmente os o baixos, ase né? 6 ali, Menos o ase 3 que tem valor de showdown. Lembra que eu falei do range condensado, Uhum. E agora até né? o ase dama e o ase vala tem uma frequência grande de bet, né? Mas eu nem me preocuparia com essas mãos. Essas mãos eu ticaria mais, sabe? Uhum. Eu me Faz sentido não preocuparia mais em checar. pegar os ases mais fracos e daí sempre carta alta, carta baixa. E eu acho muito massa a vibe de blefar valete baixo aqui. A não ser que Valete ele não baixo, folde né? valete. Se ele tá foldando valete, né? Médio. Ele tá foldando valete médio. Então a gente betando valete baixo faz muito sentido. Mas Uhum. se ele não tiver foldando valete X aqui no turn, a gente vai diminuir essa frequência basicamente checando mais vezes os valetes. Acho que isso aí vai muito também do vilão, né? Uhum, No momento do sim. torneio, assim, numa reta maior, algo nesse sentido. Mas percebe que os 7x, os 3x ele não quer betar. Tem E muito repara valor que de uma mão showdown. aqui, que a gente mal reparou, e que no outro estava por check, 6 e 5, 5 e 4. Que é betar. Agora tá betando, no outro tava check. Uhum. Porque são as mãos que ele meio que. Para ele, ele tá fazendo overbet. Ele é uma mão muito fraca. É um draw muito pobre para valer a overbet, entendeu? Então ele usa ela de check, protege, dá um pouco mais de board coverage para o range, Uhum. né? No primeiro exemplo. E um board coverage escondido, né? Com implied odds. E evita, por exemplo, o que essa mão vai fazer? Ela pode virar, eventualmente, ela vai virar um blefe, ele guarda essa mão, inclusive, com um blefe na linha de bet, check, 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 river, e daí a gente tem uma mão perfeita para blefar. Uhum. Que é uma mão que não inclui as X, que é uma mão que não inclui valor de showdown, né? Que é uma mão que desbloqueia tudo que ele já teria blefado. Aí vai blefar em tudo que bater baixinho ali, né? Ele vai blefar em tudo Tipo. essas mãos, tudo quando for check. Quando for check river. Uhum. Principalmente nos rivers melhores pra gente, mas em todos. Mas só assim, tira essa linha de raciocínio, tipo, blefar esse tipo de mão aí num 5, né? A gente pode. Essas mãos, quando checkam, sempre que o Big Blind checa o river, a gente vai blefar elas. Uhum. Elas. Alguma parte do nosso range no check-check vai irritar, vai querer betar river. E se essa parte quer betar por valor, a gente tem que ter mãos por blefe. Então, essas mãos seriam as mãos que a gente guarda. A gente está guardando essas mãos para balancear o range de bet check bet. Então, 10 e 9 tá lá, 10 e 8 tá puro. Tudo que estava mixado antes está puro. E Tá muito puro. daquilo que a gente falou, carta alta, carta baixa, está puro também. E o Dama 3 ali, acho que convém checar também, que tá a maior frequência ali de bet, né? Eu acho que você pode blefar e pode checar. Eu acho que as duas são interessantes. O as é legal a gente checar mais porque a gente deixa o cara preso com as que flutuou, né? Que vai Uhum. foldar turn. O dama 3 é legal a gente blefar mais porque a gente bloqueia rei dama, que é call, call e call, né? Ah, sim. Saca? Então eu gosto mais do blefe, mas sempre lá, optando pelo spades, né? É uma mão que tem que tomar bastante cuidado de se irritar, né? O segundo par aí no Dama, né? Nem tanto. A gente vai ter dois pares, queira sim, queira não. A gente vai poder valobetar e foldar, né? Ah, verdade. Porque tem muita Dama X ali ainda, né? Vala Dama, Rei Dama. Tem muito rei, né? É.
Rei vai ter dificuldade de foldar. A não ser que você ache que o rei nunca paga. Aí você nunca value beta dama 3 ou value beta dama 6 menor e blefa sempre com nada. Só que o problema disso aqui é que depois da gente pagar, e eu vou mostrar rapidamente no turn blank, no river blank, o problema disso é o seguinte, a gente vai ter muito check river. Porque a gente fez ele overfoldar a turn. Uhum. Isso você precisa ter consciência em game. Saca? O cara vai overfoldar flop, vai overfoldar turn. Então no river ele tá com uma mão que vai pagar. Né? Então, Eu de novo, penso a mesma muito história. nisso. Ou a gente vai de all-in com o topo do nosso range balanceado, meio que balanceado com lixo total, que é o lixo ou luxo, 8-5, bloca nada, tá ligado? 9-6, bloca nada. Né? O lixo ou luxo. Uhum. Ó, o 2-2 hitou, né? O 5-4, aqui, ó, o 5-4. 6-5. Então, a gente vai pegar o lixo ou luxo chovar, e o nosso luxo, ele vai parar no rei 10, suited, e o resto a gente checa. E a gente vai checar muito. Por que que a gente vai checar muito? Porque ele overfoldou o turn. Se ele overfolda flop e turn, então a gente checa ainda mais no river. Então, a primeira dica é não barrelar bastante, CBtar bastante, barrelar bastante turn, mas não barrelar muito river. E quando for barrelar, que seja pelo shove, mesmo que seja 2 vezes pot. Não, eu faço isso, eu faço bastante. Mas eu blefo em algum river assim que meio que eu sinto assim que o cara vai foldar, sabe? Mas E são tipo, raros, né? Vai ter que ser o as tipo, específico aqui, um as é, bem cardido aqui, por exemplo. que Aí tipo num sim. 2 desse, aí eu acho legal mandar o 2-2 assim, né? O cara nunca vai te colocar num Só 2-2. coloca o value aqui, não precisa É, blefar essa linha. Que o field vai estar desbalanceado pra valor, né? para valor. Mas o objetivo não é nem river, o objetivo é a gente ver esses flops. Então a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez agora, só que num flop diferente, só que parecido, mas diferente.